Olá, arrematantes, aqui é o Claudino Vicente do Bom Leilão e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast O Bom Leilão. O nosso podcast é sobre o mundo dos leilões de imóveis, como ganhar dinheiro, como investir, enfim, como aproveitar essas oportunidades incríveis que os leilões de imóveis oferecem. Hoje, vamos conversar sobre quais são os principais tipos de leilões de imóveis, detalhando as vantagens de cada um e para quem são mais indicados. Você vai perceber que cada tipo de leilão pode se adequar melhor ao seu momento. Alguns são melhores para quem está iniciando e outros são mais indicados para quem já possui mais experiência. Se você quer entender qual é o melhor para você, escuta esse programa até o final, porque você vai ver que isso é bem interessante de você conhecer. E hoje temos estreias de quadros novos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Existe um provérbio chinês naturalmente muito antigo que diz o seguinte: a persistência realiza o impossível. E eu concordo muito com essa afirmação, principalmente quando me refiro aos leilões de imóveis. Apesar de atualmente a internet estar inundada de pessoas dizendo por aí que os leilões são mamão com açúcar, algo que vai te tornar milionário da noite para o dia, na vida real, eu sei bem que não é nada disso. Eu atuo há mais de 10 anos como advogado especialista em leilões de imóveis. Eu posso te afirmar, nunca existiu e nem vai existir uma maneira fácil e garantida de ganhar dinheiro sem esforço. E os leilões, como qualquer trabalho ou investimento sério, exige sim algum esforço. É como eu digo, não se trata de carregar pedra, mas é óbvio que você precisa de conhecimento e atitude certa para poder participar, vencer bons leilões e conseguir o maior lucro possível. Mas sim, isso é possível, eu tenho certeza, porque eu tenho centenas de alunos meus que podem provar isso, pois já conseguiram arrematar até mais do que um imóvel desde que começaram a fazer os nossos treinamentos sobre leilões de imóveis. Para você que está aí me ouvindo e querendo também adquirir o conhecimento, hoje eu quero falar sobre algo muito importante: os tipos de leilões de imóveis que você encontra por aí. Se você guardar bem esses tipos, isso já vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa entender que existem dois principais tipos de leilões de imóveis que vão conduzir aí o mundo dos leilões. Os leilões judiciais, aqueles que são promovidos pela justiça através de processos que penhoram imóveis para que possam ser vendidos em leilões e que virem dinheiro para resolver esses processos. Esses são os leilões, então, judiciais. E existem os leilões extrajudiciais, os leilões de banco, que ocorrem quando um mutuário deixa de pagar as prestações de um empréstimo imobiliário e o banco retoma aquele imóvel. Então, os leilões de banco são isso. São organizados pelos bancos que retomam imóveis de quem deixou de pagar e levam a leilão. Muito bem, então a gente sabe dessa principal divisão, dessa origem dos leilões. O leilão ele pode ser um leilão judicial, então ele é feito pela justiça. Quando você está lá pesquisando os sites dos leiloeiros, você vai ver que os leilões judiciais, eles possuem ali um símbolo da justiça do estado, possuem ali a descrição dizendo que eles advêm de um processo e por aí vai. E existem os leilões dos bancos, geralmente também lá. Quando você está pesquisando junto ao site dos leiloeiros, você vai perceber que aparece o logotipo e o nome do banco. Tudo bem até aí?
segue comigo. Se você tiver dúvida, me manda lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição deste episódio como é que você pode entrar em contato comigo. Me segue lá no nosso canal no YouTube do Bom Leilão, porque eu não quero você com dúvidas, tá? Mas vamos lá. Tanto o leilão judicial quanto o leilão extrajudicial, os de banco, eles seguem leis já estabelecidas. Nada é por acaso. Para isso, existe lá o nosso Código de Processo Civil, no que se refere aos leilões judiciais, e a Lei da Alienação Fiduciária, tá? Quando se corresponde ao leilão organizado por um banco. Então, seguindo essas próprias leis, surgem os dois primeiros leilões, são chamados dois leilões obrigatórios de lei, o primeiro e o segundo leilão. Você encontra esses leilões através dos sites de leiloeiros. Lá no site do leiloeiro você encontra para cada leilão o edital, que é as regras do leilão, não é? Então, no edital desses leilões, lá vai estar escrito o seguinte, que vai haver o primeiro leilão no dia tal, na hora tal, e que o imóvel vai começar com os lances mínimos baseados no valor de mercado do bem. Então, lógico que 99,99% das pessoas não vão se interessar nesse primeiro leilão. Todo mundo quer os descontos que os leilões oferecem. Esse desconto não está no primeiro leilão. Se ninguém comprar nesse primeiro leilão, que é mais lógico, já tem marcado também no edital o dia e a hora em que ocorrerá o segundo leilão obrigatório por lei. Nesse segundo leilão, você já vai encontrar um grande desconto com relação ao valor original. E aí que começa a ficar interessante para os arrematantes. Nos leilões judiciais, isso pode significar descontos aí de 40%, 50% com relação ao valor original do imóvel. Nos leilões de bancos, podem ser descontos ainda maiores. Mas e se ninguém arrematar mesmo assim? Se ninguém comprou no primeiro e se ninguém comprou no segundo leilão? Bem, aqui as coisas se tornam diferentes entre o judicial e o extrajudicial. No judicial, o juiz e as partes do processo vão analisar o que podem fazer de diferente para atrair compradores e provavelmente vão agendar outros leilões futuros. Tá? Então, quando se tratar de leilão judicial, se ninguém arrematou, pode ficar tranquilo que lá na frente, aí não vai ter uma data certa agora, mas com certeza lá na frente, você vai encontrar esse imóvel sendo levado a leilão de novo. Agora, já no extrajudicial, a coisa fica bem diferente e bem mais interessante. O imóvel vai passar a pertencer ao banco, que poderá vender esse imóvel da forma e pelo valor que eles quiserem. Isso está na lei. Então, muitos bancos novamente vão levar esse imóvel através de um leiloeiro, a leilão, mas dessa vez pedem o valor que bem entenderem. Pode ser, então, um pouco ou muito interessante para os arrematantes. Quanto mais o banco perceber que não consegue vender aquele imóvel, mais ele vai dar desconto através dos leilões. Já o Banco Caixa possui um sistema próprio, um sistema interno, que as pessoas geralmente conhecem por venda direta. Então, dentro desse sistema interno no site da Caixa, ela passa a oferecer o imóvel em 3 modalidades bem interessantes. A licitação nada mais é do que um novo leilão particular que a Caixa oferece, mas através de um leiloeiro. Então você vai encontrar esse imóvel também nos sites dos leiloeiros, além do próprio site da Caixa indicar quais são esses leiloeiros que vão estar realizando essas licitações. É idêntico ao leilão, é dar lances. E tem também as vendas diretas. Se ninguém comprar na licitação, muito provavelmente a Caixa já leva para a venda direta, onde pode haver uma disputa de lance, mas dessa vez é realizada por propostas enviadas no próprio site da Caixa, então nem tem mais leiloeiro e também a comissão do leiloeiro. E também as vendas diretas online, onde nem disputa tem. O cronômetro fica zerado
E quem oferecer primeiro uma proposta já será o novo proprietário do imóvel. Essas vendas diretas podem oferecer grandes descontos que muitas vezes chegam a mais de 90%. E quanto à facilidade para quem está começando, você pode estar aí se perguntando. Com certeza, o tipo de leilão mais fácil para quem quer começar nos leilões de imóveis são as vendas diretas da Caixa. E em seguida, vem os leilões extrajudiciais, os leilões dos outros bancos, Itaú, Bradesco, Safra e por aí vai. Eles são muito mais simples de estudar e possuem muito menos detalhes relevantes que um arrematante precisa se preocupar. Não que os leilões judiciais sejam mais complicados, mas com relação aos extrajudiciais, eles precisam de mais estudos e conhecimento. Então veja, os dois tipos de leilões precisam que você tenha o conhecimento certo para realmente fazer um bom negócio. Agora, dentro dessa quantidade de conhecimento, realmente, para quem está começando, os leilões da Caixa e depois os leilões de banco realmente são muito mais indicados. Então, não que não existam grandes oportunidades nos leilões judiciais, tá? Eles possuem, sim, grandes vantagens. Por exemplo, como todo mundo gosta de um negócio mais fácil, vai todo mundo ali olhar os leilões de banco, extrajudiciais, os leilões da Caixa. Então, a concorrência nos leilões judiciais já diminui muito para você. Isso eu já vejo como uma grande vantagem, fora as outras, mas isso eu vou deixar para um outro episódio para a gente conversar melhor. Ficou claro para você assim? Então, se estiver começando, eu sugiro realmente os leilões da Caixa e depois os leilões de banco. E se você me permite o conselho, faça como centenas de pessoas que fizeram o nosso treinamento do Bom Leilão e vem realizando aí diversas arrematações pelo Brasil inteiro. Tem alunos da região sul, região norte, lá em Manaus, pessoal do Nordeste. Olha, tenho orgulho de ter até alunos nossos lá do Japão, que estão arrematando imóveis, estando lá no Japão, arrematando imóveis aqui no Brasil. Então, nós temos treinamentos acessíveis, porém muito completos, que ajudam pessoas que, mesmo começando do zero sobre conhecer algo sobre leilões de imóveis, passam a arrematar imóveis com grandes descontos em seu tempo livre, sem precisar abrir empresa ou ter funcionários. E com isso passam a obter grandes lucros. Acesse o site do Bom Leilão, www.bomleilão.com.br. Eu vou deixar link aqui na descrição deste episódio. Eu deixei materiais gratuitos lá no site para você começar os seus estudos, fora todos os vídeos e áudios que você vai encontrar por lá. E isso de graça, para você não ter desculpa para não começar. E quando você puder ou quiser, venha se tornar um dos meus alunos. Eu tenho certeza que você já está pronto para começar a arrematar imóveis incríveis e com grande desconto. Então, estou te esperando. Entra lá no meu site. Bem-vindo ao novo quadro do nosso podcast chamado Pergunte ao Leiloeiro. Neste novo quadro, eu trago um trecho de uma entrevista que eu faço lá no canal do YouTube do Bom Leilão. E o convidado de hoje é o experiente leiloeiro Alberto Macedo. Nós conversamos sobre algo que eu acho relevante para você, que é como não cair no golpe do falso leiloeiro. Vamos aprender com ele. Dúvidas que os meus alunos e que as pessoas nas redes sociais sempre me trazem é o seguinte, talvez você até já esteja cansado de ouvir isso daí, mas é como uma pessoa pode encontrar o leiloeiro sem cair no golpe desses sites falsos de leilões?
Eu acho que o melhor caminho para você encontrar um leiloeiro, Claudino, qual que é? O primeiro é você ir na junta comercial do estado do leilão que você está participando. Por exemplo, no meu caso, eu sou um leiloeiro em São Paulo. Se você acessar o site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, lá vai ter um link de leiloeiros tradutores, você clica em leiloeiros, você vai ter acesso a todos os leiloeiros. Vamos supor, você coloca lá Leiloeiro Alberto, você vai ver qual é o endereço do meu escritório, quais são os meus dados, desde quando eu estou inscrito na junta comercial, e vai ter meus telefones, que é o que a gente até costuma recomendar. Liga para o leiloeiro, liga para o escritório do leiloeiro, procura identificar. Fora isso, você também pode fazer o quê? Trabalhar para ir no Tribunal de Justiça. Se você entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo, em todos os estados, você vai ter o cadastro auxiliar da Justiça. Lá você vai ter também todos os leiloeiros que são habilitados a realizar leilão naquele tribunal. Então isso também te dá uma tranquilidade, uma transparência. Então, quer dizer, é fácil hoje você identificar com qual leiloeiro você pode trabalhar. É só você fazer esses 2 passos de identificação, procurar sempre ligar direto para o leiloeiro, né, para conversar, para entender o escritório, para ver como é que é a dinâmica do leilão. E eu acredito que você não tenha problema nenhum em participar em leilão. Legal. Deixa eu ver se eu entendi bem, porque eu quero que as pessoas lá em casa entendam bem isso daí, que é muito importante. Se eu estiver navegando, encontro um anúncio por aí no Google dizendo, olha, o Alberto Macedo está com este imóvel aqui sendo leiloado. Então, seguindo a sua recomendação, eu deveria primeiro ir lá na junta comercial, checar o leiloeiro Alberto Macedo, pegar o telefone dele, que é o seu, que está ali oficial, ligar para você, para a sua equipe e perguntar, escuta, vocês estão com o imóvel assim, em leilão no dia tal? E aí eu vou ter essa segurança de que realmente é o teu imóvel. É por aí? É isso, é por aí. Um ponto principal também que você já percebe, por exemplo, que também é uma obrigatoriedade, na hora que você entrar no site do leiloeiro, lá, por exemplo, no meu leilão, por exemplo, Alberto Macedo Leilões, se você descer a barra de rolagem, você vai ver que ao final consta o meu nome de leiloeiro e o número da minha inscrição como leiloeiro. Isso também é um fator importante, porque o leiloeiro tem que dar essa publicidade de que eu sou o responsável por aqueles leilões. Fora constar nos editais, né? É obrigado a colocar na página inicial. Então, isso é um caminho importante. Identificado isso, você vai no site da junta comercial e pega os dados daquela pessoa, pega o telefone, liga para o escritório, tira qualquer dúvida realmente do próprio leilão em si, entendeu? Bom, e este foi o episódio desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, que comentem e, se puderem, compartilhem esse episódio nas suas redes sociais. Isso me ajuda demais. E se esta for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão dos maiores tocadores de podcast, como o Spotify, a Apple ou o Google Podcasts, ou em todos os principais aplicativos. Não esqueça de baixar os materiais gratuitos que eu deixei para você lá no nosso site. Confere lá, www.obomleilão.com.br, ou no link que eu deixei aqui na descrição deste episódio. Você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão? Sigam a gente lá nas redes sociais, principalmente o nosso canal no YouTube, com muito conteúdo interessante para você aplicar e aprender como arrematante. Tem episódios praticamente todos os dias, uma variedade ali de... Enfim, a gente sempre está criando coisas novas para entreter vocês. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses sempre precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.